para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou aqui mais uma vez fazendo parte deste incrível projeto que é da Prefeitura Municipal de Rosário e está sendo executado pela Secretaria Municipal de Educação. Que projeto é esse? É o projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. E peço licença mais uma vez para entrar em sua casa. Hoje, como vocês sabem, a professora Fernanda sempre trabalha com vocês língua portuguesa, especificamente conteúdos do SAEB, não é isso? E nós temos hoje a nossa aula de número 8 e qual é o nosso conteúdo? Vamos falar um pouquinho, revisar um pouco, né, sobre sílabas, palavras e frases, ok? Mas antes disso, o que é que nós sempre temos? A nossa hora da leitura. E eu trouxe hoje para vocês um livro muito bacana que se chama Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos. É um livro do Flávio de Souza. Ele tem várias historinhas e eu vou ler para vocês uma pequena historinha dele hoje. A historinha diz o seguinte: Princesa Silvana do Reino de Vronka ganhou o concurso de Miss Simpatia em todos os anos de sua vida, mesmo sem se candidatar a esse prêmio, pois ela tinha o sorriso mais encantador do reino de Vronka e de todos os reinos da Terra Quente. O que pouca gente sabia é que esse sorriso permanente da princesa Silvana era, na verdade, um defeito. Ela caiu quando era neném, entortando seu rosto no momento que teve a queda, né? E desde então, nunca mais ela deixou de sorrir, mesmo quando ela tinha vontade de chorar. O que, com o passar do tempo, deixou de acontecer. O sorriso que ela via no espelho do banheiro, sempre que ia escovar os dentes, a tornou cada vez mais feliz. E a única pessoa que se conhece no mundo que concorda com a frase que diz: há males que vêm para o bem, é exatamente a princesa Silvana. Então, essa historinha, como a tia sempre fala para vocês, é para estimular o quê? A nossa leitura, né? É lendo que a gente vai aprendendo a ler, não é verdade? Pois então, vamos à nossa aula de hoje? Como sempre, eu reviso com vocês o que é o SAEB, né? O SAEB, como nós já sabemos muito bem, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O objetivo é avaliar a qualidade do ensino público que é oferecido pelo Sistema Educacional Brasileiro. E também tem alguns testes que são os testes que são padronizados, que vocês irão fazer, e tem também alguns questionários socioeconômicos. Vocês são avaliados pela competência leitora em língua portuguesa, que vocês estão vendo comigo, e também pela competência matemática, que vocês estão tendo aula com o professor José Mário. Então, quem faz essa avaliação? Os alunos do segundo ano, do quinto ano, nono ano e terceira série do ensino médio. Nós ainda não temos diretrizes de fato de como vai acontecer a avaliação esse ano. Enquanto nós aguardamos essas diretrizes, nós vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, porque afinal de contas é sempre bom aprender um pouco mais, não é verdade? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje, né? Olha só. Nós já estudamos lá logo no início do mês de abril alguns descritores especificamente de língua portuguesa do SAEB. O descritor é aquela habilidade que você precisa ter para responder direitinho a sua avaliação, tá certo? Também estudamos um pouquinho de língua portuguesa naquele livro A Prova Brasil, né, do segundo ano. E hoje nós vamos retomar um pouquinho sobre um dos tópicos, né, que nós temos, que é a apropriação do sistema de escrita alfabética. Então você já sabe que você precisa conhecer todo o alfabeto, porque o alfabeto, que é aquele conjuntinho de letras que nós temos na língua portuguesa,
É com ele que nós conseguimos formar todas as palavras que nós conhecemos em nossa língua. E olha só, o que vocês também precisam saber? Relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. Você precisa não só falar muito bem a palavra, escutar a palavra, mas você precisa saber escrever essa palavra que você está escutando, saber escrever essa palavra que você está falando. Ler e escrever palavras, ler e escrever frases. Aí depois a gente vem para a questão de ler e escrever textos e assim sucessivamente, ok? Então, para relembrar, o nosso alfabeto, que é o conjuntinho de letras, nós temos 26 letras no nosso alfabeto e é com elas que nós formamos sílabas para formar palavras e formar frases e textos. Utilizamos todas elas. Já aprendemos também que todas as palavras precisam ter ao menos uma vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Se não tiver vogal na língua portuguesa, não é uma palavra que tenha sentido. Vimos também que o alfabeto, as letrinhas do alfabeto, ela pode ser escrita de diversas formas. E as formas que nós mais encontramos é que nós chamamos de escrita, que é a letra de forma, né, que é a letra bastão, e aquela letra que a gente chama de manuscrita, ou letra de mão, ou letra cursiva, né? Que é exatamente nesse formato bem aqui, e nós já conhecemos isso. Agora, no segundo ano, a nossa escrita no caderno já precisa ser essa escrita cursiva, mas também em alguns momentos nós vamos utilizar a letra bastão, ok? E eu quero revisar com vocês um gênero textual que nós já trabalhamos lá na lição 1 do nosso livro Língua Portuguesa Prova Brasil, que era o gênero textual convite, né? Então, o gênero textual convite, ele tem duas finalidades. A primeira é convidar alguém para algum evento, para alguma coisa, e transmitir informações sobre um determinado evento, ok? E o convite, ele tem algumas características, olha só. Ele tem alguns elementos que são obrigatórios. Toda vez que tiver um convite, seja de aniversário, casamento, seja do que for, ele precisa ter alguns elementos que são obrigatórios. Que elementos são esses? Indicação do local onde vai acontecer a festa, a data e o horário do evento. Assim, como é que você vai se você não souber o dia e o horário e o local, não é verdade? Precisa ter também o remetente, que é a pessoa que está convidando, e o destinatário, que é a pessoa que é convidada. Agora também tem outros elementos que eles são opcionais, não são obrigatórios, que são frases de incentivo, a questão do traje, de como a pessoa deve ir vestida, loja de presentes, onde a pessoa pode comprar o presente. Geralmente tem esse item em convites de casamento, e também imagens, podem conter diversas imagens, né? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui um convite à Arraiá da Roça. Vista o seu melhor traje de caipira e venha comemorar conosco. Vai ser bom demais. 22 de junho, das 19 à meia-noite, no sítio Boa Esperança. Então, isso aqui foi um modelo de convite que eu trouxe para vocês hoje, que nós vamos agora verificar alguns elementos que são obrigatórios e que são opcionais e que estejam ou não neste convite. Vamos lá. Indicação do local. Tem a indicação do local? Vamos verificar, meus amores. Olha aqui. O local vai ser no sítio Boa Esperança. A data e o horário, onde está no convite? Olha só, vai ser no dia 22 de junho, das 19 às 0 horas, no caso, à meia-noite. Destinatário e remetente. Você consegue identificar quem está mandando o convite e quem vai receber o convite? Olha só a observação que eu fiz. Possivelmente estão na capa do convite, porque nesse elemento, nesse texto que nós estamos vendo aqui, não tem a indicação de quem está convidando e quem está sendo convidado. Pode ser que esse convite ele tenha uma capa ou mesmo um envelope. Essa partezinha dele, né, esteja dentro de um envelope, ok? E a frase de incentivo, esse convite tem? Tem sim, olha só. Vai ser bom demais.
O traje, ele está dizendo qual é o traje que a pessoa deve ir vestida. É um traje de caipira, né? Uma vez que é uma festa de arraial, não é isso? E imagens, ele tem diversas imagens aqui que nos remete a elementos do São João, ok? Então, esse aqui é o modelo de convite que eu trouxe hoje para vocês, para que a gente reconhecesse alguns elementos, né, desse convite. E o que nós temos aqui? Vamos analisar algumas partes desse convite, tá certo? E logo no começo o título dele, né? O tema dele, que é Arraiar da Roça. Vocês sabem o que é um arraiar? É costume a gente falar essa palavra arraiar no nosso dia a dia? Vocês vão me dizer que com certeza não, né? Então, nessa frase aqui eu tenho 3 palavrinhas. A primeira palavra é arraiar, a segunda palavra é o dar e a terceira palavra, roça. É uma frase que tem 3 palavrinhas. E o que é esse arraiar de fato? Vamos analisar. Falar arraiar, ao invés de arraial, é uma variação linguística, pois há troca de sons na palavra com a omissão da letra L no final. Porque nós conhecemos de fato a palavra arraial. No final não é U, é um L. Só que no finalzinho a letrinha L tem o som de U. Nesse caso, se omitiu a letra L e se colocou um acento agudo no A, que é exatamente para mostrar uma das formas que as pessoas do campo, ali do sertão, eles têm de falar, né? Então, é uma variação linguística que geralmente ela vem à tona, é trazida para o nosso dia a dia nesse período de festas juninas, tá certo? Então, vamos analisar as 2 palavrinhas aqui, a palavrinha arraial e a palavra roça. Quantas letrinhas tem a palavra arraial? Ela tem 7 letras. Ela tem vogal e é claro que ela tem consoante. Quais são as vogais? Quantas vogais a palavra arraial tem? Ela tem 4 vogais. Ela tem a vogal A e a vogal I. A vogal A, ela aparece 3 vezes e a vogal I, ela aparece apenas uma vez. As consoantes, tem 3 consoantes aqui, a consoante R e a consoante L. A consoante R, ela aparece 2 vezes e a consoante L aparece apenas uma vez, lá no finalzinho. E a palavra arraial, ela rima com o quê? Ela rima com milharal, com sensacional e com legal. Rimar é quando o finalzinho da palavra parece com o finalzinho de outra palavra. E a palavra roça? Ela tem 4 letras, ela tem 2 vogais, a vogal O e a vogal A. Ambas aparecem uma vez, ok? Ela apresenta também 2 consoantes, a consoante R e o C com a cedilha, né? Então, a consoante R aparece uma vez e o C com a cedilha aparece também apenas uma vez. E a palavra roça, ela rima com o quê? Ela rima com carroça, com nossa e com poça. Claro que tem outras palavras também, né? Mas a gente vai se limitar a apenas essas. E também tem a separação silábica. A gente precisa compreender que cada palavrinha tem a sua separação. Ela é composta por sílabas, né? E essas sílabas, elas são divididas. Olha como eu falo a palavra arraial. 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 Ela tem 3 sílabas e a sílaba mais forte é a última, é o ao. Por isso ela é chamada de oxítona. Como é que eu sei isso? É quando eu vou falar a palavrinha, eu me prolongo um pouco mais em uma sílaba. Olha só, arraial. Então, o ao é a sílaba mais forte. E da palavra roça? Quantas sílabas ela tem? Ela tem 2 sílabas, olha só. E a sílaba mais forte é a penúltima sílaba, né? O ró. Isso faz com que seja uma paroxítona. Como é que eu sei? É só chamar a palavra. Olha só. Roça. Eu me prolonguei mais no ró. Então, ela é a sílaba tônica dessa palavrinha. Vamos lá, então. Aquela frase que eu li para vocês, arraial da roça, vocês perceberam que ela está bem separadinha, não é verdade?
ela está separadinha e aqui ela está toda junta, não é isso? Quando eu tenho uma frase, as palavras, meus amores, elas não podem ficar juntas, elas não podem ficar agarradinhas uma na outra. Quem tem que ficar são as letrinhas para formar a palavra, mas as palavras para formar uma frase não podem ficar agarradinhas. Então, olha só, eu fiz aqui, ó, coloquei 2 barrinhas para separar. Então, aqui eu tenho 3 palavrinhas, como nós vimos no começo. Arraial da Roça. Outra frase para a gente analisar. Vista o seu melhor traje de caipira. Eu sei muito bem que essa frase aqui, eu tenho várias palavrinhas que estão juntas. Como eu já conheço a frase, eu li para vocês do jeitinho que ela é. Mas se eu não conhecesse essa frase, eu ia me enrolar todinha para falar. Por quê? Porque as palavrinhas estão todas juntinhas, agarradinhas, e não pode. Na escrita, elas precisam ter um espaçamento, um espaço. E na fala, a gente percebe que tem um espaço, porque eu não falo tudo junto. Vista o seu melhor traje de caipira. Você nem consegue entender o que eu falei. Existe uma pausa. Então, olha só. Vista o seu melhor traje de caipira. Então, é uma frase que tem, olha só como ficou, vista o seu melhor traje de caipira. Primeira palavrinha, segunda palavrinha, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª palavrinha. Então, essa frase, ela tem 7 palavras, ok? Quando eu fiz a separação, eu consegui identificar. Então, ela tem 7 palavras. Isso faz com que a gente conclua o seguinte: as letrinhas, as letras lá do alfabeto, elas não existem só para a gente ficar falando feito papagaio de pirata, elas não, viu? Elas existem para quê? Para a gente juntar elas e formar sílabas, que são pequenas partes. Letras formam sílabas, as sílabas formam palavras e as palavras formam frases. É como se fosse crescendo, ó. Eu tenho letrinhas que se juntam e formam sílabas, que se juntam e formam palavras, que se juntam e formam frases. E essas frases mais tarde vão formar o quê? Um texto para a gente fazer a leitura dele, compreender tudo bonitinho. Mais outra frase que está lá no nosso convite. Olha só, primeira palavrinha, segunda palavrinha e terceira palavrinha. Que frase é essa? Venha comemorar conosco. E ela termina com ponto de exclamação. Olha só, ela tem 3 palavrinhas. Aí nós temos aqui uma separação, só para a gente compreender essas palavrinhas, né? Elas, cada uma tem uma quantidade de letras. A palavra venha tem 5 letrinhas, ela tem 2 sílabas. E percebam que ela tem 2 sílabas, então ela tem uma sílaba que é inicial e uma sílaba que é final. Qual é a primeira sílaba da palavra venha? É o V. E a última sílaba, a sílaba final, é o nha. Ela não tem sílaba medial. O que é sílaba medial? É a sílaba que fica no meio, tá bom? A palavra comemorar, ela tem 9 letrinhas e ela tem 4 sílabas. Olha só, comemorar. Ela tem 4 sílabas. Qual é a sílaba inicial? É o có. Qual é a sílaba medial? Aqui ela não tem só uma, ela tem 2 sílabas mediais que estão no meio, né? Ali da palavrinha. É o mé e o mó. E qual é a sílaba final? É o rar. Comemorar. E a palavra conosco? Ela tem 7 letrinhas e tem 3 sílabas. Conosco. A primeira sílaba é o có. A sílaba medial, sílaba do meio, é o nós. E a sílaba final é o có também. Então, conosco, ok? Vimos então como que a gente consegue compor uma frase e também compor uma palavrinha a partir das sílabas. E nós vamos agora exercitar com uma atividade que eu trouxe para vocês, tá certo? Vamos lá então, olha só. Primeira questão.
Leia a frase com atenção. Gabriel gosta muito de estudar e sempre entrega as suas atividades em dia. Aqui é uma frase grande que eu tenho. Qual é a primeira palavra da frase? Se é a primeira, então eu já sei que é aquela que inicia logo. Eu perguntei sílaba ou palavra? Eu perguntei palavra. Então qual é a primeira sílaba primeira palavra dessa frase? É atividades, dia, Gabriel ou gosta? Olha só, Gabriel gosta. Então é a palavrinha Gabriel. Olha só, aqui no começo, arrasou você aí que acertou. Vamos então para a nossa segunda questão. São apenas 3 questões para a gente analisar. Faça um X na frase que está separada corretamente. Eu estou trazendo questões que vocês vão encontrar na prova SAEB que vocês vão fazer, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui uma frase. A frase é a seguinte: eu moro em Rosário. Qual delas está separada corretamente? Prestem bem atenção na minha fala e percebam aqui na minha mão a quantidade de palavras que ela tem. Eu moro em Rosário. É uma frase que tem 4 palavrinhas. Então, qual dessas alternativas estão corretas? Eu moro em Rosário. Eu moro em Rosário. Eu moro em Rosário. Ou eu moro em Rosário. É exatamente a letrinha D. Cada palavrinha está separada. Cada palavra em uma frase precisa ter um espaçamento, tá bom? Você que acertou, arrasou. E quem não acertou, tem a próxima para acertar. Olha só. Veja a imagem abaixo. Essa aqui é a imagem de quê, gente? Você sabe, não sabe? Diga aí junto com a tia. É a imagem de um computador. Outra questão que vocês também vão encontrar na prova SAEB. Claro que pode ser com outra imagem, não é verdade? Então, esse aqui é um computador. Olha qual é a questão. Faça um X no quadrinho onde está a sílaba inicial do nome dessa figura. Computador. Sílaba inicial é a primeira sílaba. Então, qual é a primeira sílaba da palavra computador? Computador. Vamos ver qual é a alternativa correta? É a letrinha C, o com. Você que acertou está de parabéns. Então, meus amores, fico por aqui. O que nós estudamos hoje foi que eu tenho as letras do alfabeto, essas letrinhas se juntam para formar sílabas, essas sílabas se juntam para formar palavras e essas palavras se juntam para quê mesmo? Para formar uma frase. E em uma frase, cada palavrinha tem um espaçamento, elas não podem estar juntinhas. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês e até a próxima aula.